Olá pessoal, Careca Concurseiro novamente, te ajudando a não perder seus restinhos de cabelo aí. Vamos continuando aqui a provinha do STJ de Engenharia Elétrica de 2024. Agora vamos no bloquinho de paralelismo de grupo de motogeradores, tá bom? Vamos lá? Vamos para essas questões. São questões mais teóricas, então não vai envolver cálculos, né? Vamos resolver da forma dinâmica. Então, vamos lá. Questão 84. Ele fala: a defasagem angular de tensões entre as mesmas fases de dois geradores operando em paralelo ocasiona a circulação de corrente entre eles. Então, o que que ele tá dizendo aqui? Né? Tem o meu gerador aqui, e vamos lá. O meu gerador, para ele funcionar, o que que ele tem que ter? Ele tem que ter magnitude, né? Frequência e fase. Então, eu vou fazer todo o sisteminha para ligar meu motor, normalmente o motor síncrono, até ele chegar ali na região de estabilidade, até ele ter a tensão, frequência e fase estáveis. Vai ter perdas? Vai, mas são perdas mínimas, tá? Então, o que acontece? Ele está falando aqui, se eu ligar outro gerador aqui, em paralelo, eu acho que isso aqui é uma forma bem simplificada, tá? Na verdade, são três fases, né? O sistema é trifásico. Mas aqui é só para entender aqui, né, o paralelismo. No momento que eu colocar aqui outro gerador em paralelo, esse gerador aqui, ele também tem que estar com a magnitude, frequência e fase estáveis. Só que acontece, se essas regiões de estabilidade estiverem diferentes dessa, por exemplo, a frequência e a fase estiverem diferentes, o que pode ocorrer? Ocorrer ali uma diferença, né? Se uma tensão está em fase e a outra está com uma diferença, pode ocorrer o quê? Uma diferença de potencial, porque elas não estão em fase, então eu posso ter uma diferença de potencial. E essa diferença de potencial, conforme meus geradores aqui tenham resistências aqui internas, o que pode gerar? Pode gerar uma corrente de circulação entre eles. E essa corrente de circulação, junto com as resistências, impedâncias internas dos geradores, pode ocasionar maiores perdas de cobre, né, ou de correntes parasitas, né, ou perdas por estar desincronizado, né? Essa diferença pode ter problemas mecânicos, tá? Então, essa afirmação, ela tá correta. Se tiver diferença entre as tensões nos geradores em paralelo, pode ocasionar circulação de corrente, aumentando as perdas entre eles. Ainda pode prejudicar esses geradores. Na questão pode ter sobrecargas, perdas de eficiência, instabilidade entre eles, tá? Então, o correto ou o ideal é esses motores terem esses três fatores aí para operarem normalmente, tá bom? Vamos para a próxima questão. A função de reconhecimento de subtensão pode ser utilizada pela unidade de supervisão para acionar o grupo motogerador e transferir a carga para ele. Então, aquele que está falando o quê? Ele está falando assim, pô, tem meu gerador e essa região de subtensão, tipo, putz, acabou a tensão ali no meu gerador. Ele está falando o quê? Ele fala, uma unidade de supervisão pode ser utilizada para acionar o grupo motogerador e transferir a carga para ele. Então, o que acontece? Para não ter perda, né? Às vezes eu estou fornecendo aquela energia para determinado lugar ou situação. Então, tendo um supervisor ali acompanhando o meu gerador, caso ocorra uma perda aqui, uma perda de tensão, vamos ver que ele está alimentando aqui uma carga.
É o que acontece? Tem um supervisor aqui, ele percebeu, se ele percebeu que a tensão está muito baixa, ele pode abrir o circuito aqui do que minha carga, pode abrir esse circuito e fechar esse aqui. Pode ser um gerador a combustão. Então, tem um sisteminha, um relé, pode ser chamado um relé de ATS. Ele vai perceber aqui um sinal de subtensão, né, a tensão cair. Então, para manter a minha carga aqui energizada, eu abro aqui o meu sisteminha de geração de energia desse lado e fecho aqui para o meu motor a combustão e continuo aqui alimentando a minha carga. Então, sim, essa afirmação é correta. Eu posso sim usar uma unidade de supervisão para acionar um motor gerador, combustão ou outro e transferir a carga para ele, tá bom? Isso até é muito bom, né, para o meu circuito. Então, vai melhorar minha automação, confiabilidade do meu sistema, tá? Uma proteção contra danos, né? A continuidade do fornecimento, né? Então, tem inúmeras vantagens, tá, em estar utilizando esse relé aí, tá bom? Vamos para a próxima questão. A transferência de carga para o grupo motogerador pode ser realizada por meio de um quadro de transferência manual, mesmo estando a rede conectada e funcionando? Então vamos lá. Ele está falando se pode fazer essa. É até dando gancho na questão anterior, né? Por exemplo, essa mudança aqui está falando do relé pode ser feita de forma manual? Pode, lógico que pode. Só que o que acontece? Nessa mudança, o que é que tem que fazer? Eu tenho que desligar a carga no meu sistema aqui no meu gerador e ligar pelo outro lado. E aqui está falando o quê? Na questão, ó, mesmo estando a rede conectada e funcionando, uh-uh. O relé ele vai abrir ali o lado que estava ali com um problema, né, na tensão e vou energizar pelo outro lado. Se eu tiver conectado aqui e eu ligar o outro gerador do outro lado, pode ter um risco de um não paralelismo, né, que é a questão tem a ver até com aquela primeira questão. Se não tiver lá inicialmente com a mesma magnitude, com a mesma fase, com a mesma frequência, pode ocorrer inúmeros danos, né? Como a gente já mencionou na questão anterior. Então, é necessário a desenergização do lado daquele gerador para energizar pelo outro lado. Pode ser feito de forma manual? Pode, mas tem que ter esse sisteminha aqui de abrir ali do outro lado, tá bom? Não pode ter esse retorno da energia do outro lado, né? E pode estar instabilidade, a corrente de circulação, pode ter inúmeros problemas, tá bom? Então é isso, beleza? Bom, você pode perceber que uma questão aí está bem relacionada com a outra, né? Vamos lá, próxima questão. Ele fala: a conexão entre grupos motogeradores pode ser realizada mesmo quando as suas características de carga versus tensão terminal forem diferentes? Tá. O que que ele está falando aqui? Aqui vai ter um pouquinho de relação com a questão da magnitude, né? Então, o que acontece? Vai ter a ver com aquela primeira questão lá do paralelismo, né? Vai, eu estou ligando ali vários geradores. Só que o que acontece? Se eu tiver duas cargas diferentes entre eles, duas curvas de carga diferentes, o que ele quer dizer com isso? Conforme aqui eu exigir aqui uma carga maior, uma corrente maior aqui de circulação, vai ter uma flutuação da minha tensão, né? Seja ela para mais, para menos, tá? Então, conforme eu mudar minha carga, vai ter uma flutuação da minha tensão. Só que o que acontece? Se tiver essa variação diferente aqui da flutuação
da corrente aqui, da tensão versus carga diferente dessa tensão vezes carga desse aqui, essas curvas forem diferentes, isto é, sei lá, que tem aqui uma curvinha de tensão, por cá, quanto maior minha carga, a tensão vai diminuindo assim. Só que nesse lado aqui, conforme a maior carga, essa aqui é mais suave. O que acontece? Por exemplo, se tiver num ponto aqui em comum das duas cargas aqui, vai ter uma tensão V1 aqui, uma tensão V2 aqui, e elas não vão estar simultâneas e idênticas. E o que acontece se tiver essa tensão diferente, com magnitude diferente, vai ocorrer uma diferença de potencial entre os geradores. E se tiver essa variação de tensão, essa diferença de potencial aqui entre os geradores, o que acontece? Aquilo mesmo que a gente mencionou lá na primeira questão, né? Não tiver a mesma magnitude, pode ocorrer uma corrente de circulação e vai ter problemas de eficiência, estabilidade, sobrecarga, problemas ali na mecânicos, tá? Dessa diferença do sincronismo ali, né? Por estar diferente de magnitudes. Então, não é aconselhável, né, essas curvas aí de cargas versus tensão estarem diferentes, tá bom? Então, o ideal é elas terem ali o mesma característica, né? Então, só recapitulando aqui, né? Tá, essa aqui não está correta, a 87. A 86, a afirmação de fazer a transferência do motogerador para o outro manual pode, só que não pode estar a rede conectada. Tem que abrir ali e conectar a outra, tá bom? Pode ser pelo relé ATS ou outros. Relé de subtensão, né? Ou aqui está perguntando também se eu posso usar a unidade de supervisão, né? Fosse um controle para fazer aquela mudança de carga usando outro motogerador. Sim, usa esse relé ATS, caso tenha uma subtensão, mudo ali o chaveamento e entro com o meu outro gerador e o outro ali abre. E essa aqui é a questão que se envolveu com as outras também, né? Tá falando se tiver uma defasagem, vai ter uma corrente de circulação. E sim, vai ter uma corrente de circulação, a qual pode aumentar as perdas, né? Perdas por ferro, por cobre, mecânicas, tá bom? Essa questão está certa. Essa aqui também. Essa aqui é errada. Beleza? Qualquer dúvida aí, manda nos comentários. Valeu, vamos pro próximo bloco aí.